Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do BR Partners, uma small cap muito promissora na bolsa que poderia se valorizar mais de 200% na cotação. Mesmo hoje esse banquinho aqui de investimento se valorizando 30% nos últimos 12 meses, há um segredo que o mercado pode não estar dando tanta bola e que poderia fazer a ação engatar um novo ciclo de alta, podendo duplicar o capital do investidor, fora ainda bons dividendos. São pouquíssimas as small caps da bolsa que pagam um dividendo acima de 9%. O BR Partners tem feito isso com maestria. Vale ressaltar que eu tenho o BR Partners na carteira, representa a minha terceira maior posição, e para você que ficar comigo até o final, eu vou revelar um segredo sobre a BR Partners que poderia fazer a ação continuar se valorizando forte e pagando excelentes proventos, inclusive ter esse ganho aí de mais de 200% no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E sim, quando a gente pega aqui, né, a carteira do canal, perceba que o BR Partners representa a minha terceira maior posição. É uma posição alta para uma small cap. Geralmente small caps a gente deixa com posição bem pequenininha. E não, eu me arrisquei no BR Partners a deixar uma posição mais elevada. Inclusive, eu venho tendo uma boa rentabilidade com ações do BR Partners. Eu já tenho as ações do banco há mais de 1 ano e meio, tá? Mais ou menos uns 2 anos ali. Se eu colocar aqui, ó, 61% de rentabilidade, que foi o retorno aqui no banco, tem as ações do BR Partners desde o ano de 2024, vem acumulando já faz um certo tempo. 61% em 2 anos, eu obtive aí 26,89% ao ano na média, já considerando dividendos e valorização nos preços das ações. Perceba que as small caps, elas podem te trazer um retorno mais alto, mas aí depende do preço que você paga, depende do crescimento da empresa, e o BR Partners tem sim gerado valor para os seus acionistas. Tá bom, Pablo, mas antes de falar sobre perspectivas, potencial, o que é o BR Partners? O BR Partners, pessoal, ele é um banco, sim, porém ele não é um banco que atua na atividade de crédito. Ele está livre desse risco de crédito, né, de inadimplência. Ele atua como um banco de investimento para intermediação de terceiros. O que isso significa na prática? Investment banking, crédito estruturado e mercado de capitais. O banco intermedia tecnicamente grandes grupos para a bolsa na sua parte de mercado de capitais e ganha com a diferença. Então, quando a gente tem um cenário de Selic em baixa, que é o que tem acontecido agora, ele pode se beneficiar com esse aumento, né, de IPOs na bolsa e ganhar com isso. Mas não é só isso, tá? Ele também ganha aí com a parte, né, de assessoria para grandes fortunas, ou seja, famílias ali de alto poder aquisitivo. O BR Partners acaba gerenciando a carteira deles, que é justamente aqui, né, a parte de investment banking, que é essa parte, né, de consequentemente aí gerar renda para grandes famílias, pessoal. Então, assim, isso é muito bom, por quê? Porque em cenários adversos, como uma Selic mais alta que a gente está enfrentando agora, pelo banco ter uma grande participação em gerenciar clientes de grandes fortunas, ele não fica sujeito ao risco, né, de consequentemente depender aí de um público de baixa renda. Então, por exemplo, assim, bancos normais, comerciais, dependem de público de baixa renda para conseguir pagar os seus empréstimos. O BR Partners não. Pode estar com a Selic alta, pode estar com a Selic baixa, a parte de gestão de fortunas sempre vai gerar um resultado positivo, porque o rico sempre vai ter dinheiro para continuar exercendo seus serviços, né? E o BR Partners se beneficia com isso. Fora a parte também de mercado de dívida. Então perceba que ele está destrinchado justamente nesses 3 pontos, tá? Investment Banking, Wealth Management, né? Acabei me confundindo, pessoal. Na verdade, essa parte de gerenciar grandes fortunas é a parte de Wealth. Acabei confundindo com Investment Banking, mercado de capitais. Ó, 57% da receita está em Investment Banking e mercado de capitais, que é justamente essa parte que eu falei para vocês de IPOs. Então, corrigindo aqui. Parte de IPO, Investment Banking e mercado de capitais. Remuneração do capital
isso aqui está justamente com essa parte, está interligado também com o mercado de dívida. E temos aqui, né, a parte de aqui Wealth Management e Investimentos. Então essa parte de gerenciar grandes fortunas, que representa pouco, mas já está em ritmo de crescimento no portfólio do BR Partners. E olha que crescimento bonito no lucro, né, pessoal? Você vê a qualidade, porque o ROI médio do BR Partners é muito difícil de você ter uma small cap na bolsa. Na realidade, small cap não, né? Uma microcap, porque empresas com valor de mercado abaixo de 13 bilhões são consideradas microcaps. E hoje, o valor de mercado do BRBI, pegando as ações preferenciais, porque as ordinárias estão nas mãos dos controladores, eles intitulam como Unity, mas na prática eles teriam que mudar para Unity aqui, né? Foi aí o investidor 10 que acabou não mudando. A gente vai pegar aqui a cotação atual de R$18 e vai multiplicar pelo número de ações. Hoje o BRBI vale na bolsa, o BR Partners, 2 bilhões de reais. É uma microcap. Olha o crescimento no lucro do BR Partners ao longo do tempo. Desde o ano de 2020, perceba que o lucro saltou de ali seus 22 milhões para os 175 milhões. Então, 175 dividido por a faixa de 22 em mais ou menos, né? 6 anos, né? 6 anos no tempo, desde o ano de 2020, o banco cresceu aí, pessoal, 695% no seu lucro. Se você coloca isso aqui em taxa anual composta, o banco crescer 695% em uma lupa de 6 anos, a gente está trabalhando aí num crescimento de 41% ao ano na sua média. Claro, ele não vai crescer tudo isso, mas supor que o BR Partners cresça 20% ao ano, pode ser algo bem razoável, dada de que a empresa aí acaba sendo bem pequena e tem esse potencial de crescer mais, né? Então isso aqui é muito bom. Fora que ele tem um alto ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Perceba que ele consegue ter um ROI médio de 20% ao ano. Então eu te pergunto, qual small cap hoje no mercado? Small cap, não estou falando de empresa grande. Consegue gerar um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido médio, mesmo com juro alto? Mesmo com juro alto, na faixa de 20% ao ano, principalmente no setor bancário, são pouquíssimas. Nem mesmo o Itaú conseguiu girar 20% ao ano, tá? Aqui com consistência. O Itaú gera ali de 18% a 19% no longuíssimo prazo. Então perceba que o BRBI tem se diferenciado por este ponto, mesmo numa Selic alta, que ele depende de uma Selic baixa para exercer os seus serviços, né? Principalmente na parte de mercado de capitais. Margens de empresas transmissoras. Olha isso aqui, ó. A margem líquida, a cada 100 de receita, o banco consegue converter R$54 de lucro líquido. Perceba que é uma empresa de muita qualidade. Olhando para a qualidade, realmente aí é extremamente impressionante. Porém, Pablo, será que tá barato? Olha, para small cap, a gente olha para outro indicador, que é o do Peter Lynch, né? Que é um indicador ali que a gente chama de PEG Ratio. Quer dizer o que esse indicador? Já vou facilitar aqui para vocês para não falar grego. O PEG Ratio, pessoal, nada mais é do que você pegar o PL da empresa, que é o valor de mercado, e dividir pela taxa de crescimento. Nenhuma empresa no mercado é cara, principalmente na parte ali, né, de small cap, se essa small cap está conseguindo crescer a uma taxa mais elevada do que o valor de mercado. Então, assim, ó, hoje o BR Partners, pegando a perspectiva de lucro para o ano de 2026, é de ele lucrar na faixa de 200 milhões. Então, você teria um PL de 10 vezes, né? Porém, é um PL de 10 para uma empresa que cresce 20% ao ano na média, mesmo com uma Selic em alta, tá? Então, olha só, o banco poderia ter aí, né, um PEG ratio de 0,50. O Lynch vislumbrava que caso esteja abaixo de 1 está barato, e abaixo de 0,60 está muito descontado. Então, se você pega 1, divide por 0,50, hoje a ação teria que no mínimo dobrar de preço para ela ser cotada no PEG ratio. Olha só, o Peter Lynch ele não olha para a média, ele olha para a empresa ficar cara. E para a empresa ficar cara, de acordo com o método Lynch, ela está cotada por no mínimo 1,5 vezes o PEG ratio, que seria, né, 1,5 vezes o valor da empresa. Então, se você pega aqui, ó, 1,5 e divide por 0,50, você tem um potencial de alta de 200%, que fica justamente o potencial que eu passei aqui para vocês no vídeo. Então, olha só que interessante. BR Partners poderia se valorizar 200%. Por isso que eu acho que hoje a R$18 ainda está barata. E é comprável, na minha opinião. Nada se trata de recomendação de compra ou de venda, tá? Entendam isso. Estou falando que, na minha opinião, está barato. Vai depender da estratégia de cada investidor. Mais 200%, R$36 seria o preço justo da ação, baseando-se pela lógica do Peter Lynch. Agora, por que eu não recomendo vocês ficarem muito olhando para dividendo? Porque a empresa está em fase de crescimento. Então, hoje, com PL de 10, 1 dividido por 10, se ela repassar um payout de 70%, ela vai pagar para o investidor um 7% de yield operacional. Porém, ela tem pago extraordinário, porque ela tem excesso de capital pelo ROI ser muito alto.
Então você pode ver um extraordináriozinho ali na faixa de 2 a 2,5% ao ano. Você pode ter um yield médio de 9,5% ao ano. Aí pensa comigo aqui, ó. A empresa poderia te dar, veja bem, tá? 20% ao ano de crescimento no lucro. Soma com um dividendo de 9. Olha o retorno embutido na ação. 29% ao ano na média. Eu nem considero re-rating, tá? Reprecificação das ações. Se eu considerar o re-rating aqui, supondo que ela se valorize mais uns 5% ao ano, o retorno total seria 34% ao ano. Perceba que small caps é muito provável dar isso. Perceba que mesmo num ciclo de baixo na carteira do canal, eu tô com mais de 26% ao ano na média em BR Partners, tá? Então você vê que caso a gente tenha uma baixa na taxa Selic, a gente tem uma empresa crescendo ferozmente, o ROI aumentando ainda mais do que já tá, ela facilmente pode me dar mais que 40% ao ano. E na verdade eu fico torcendo, né, para que o preço caia para baixo de R$18, porque aí já seria um preço interessante para eu voltar a ficar de olho no BR Partners, observando-se dividendos e principalmente crescimento, que é o que eu estou buscando aqui com o BR Partners, ter crescimento a mais, né, ter uma rentabilidade mais elevada na carteira. E vocês acham que não faz diferença? Imagina se você tem aqui, ó, 30 mil, que nem o meu caso, né? Eu tenho 30 mil nas ações do BR Partners. Se eu conseguir 34% ao ano numa lupa de 15 anos, sem fazer mais nenhum aporte na empresa. Claro que eu vou aportar, mas finge que não aporte nada. Olha o que vai acontecer. 2,4 milhões. 30 mil pode virar 2,4 milhões. Se eu estender isso aqui por 20 anos, aí a gente diminui um pouquinho o retorno. Coloca uns 30% ao ano. Ainda assim, ó, olha isso aqui. 5,7 milhões. Por isso que se você acertar uma small cap, a probabilidade de você ficar milionário acaba sendo alta. Imagina se você tem, sei lá, 100 mil nesse tipo de ação, né? Claro que com controle, olha que interessante. Você pode transformar esses 100 mil em 19 milhões. Percebe como é bom ter uma small cap na carteira? Só que, pessoal, muito cuidado. Tem muita porcaria, tá? Não é pegar ali qualquer small cap. Ah, tá bom, é pra ter small cap? Então eu vou entrar ali, vou pegar qualquer uma. Não é assim, pessoal. Precisa ser uma boa small cap. O índice Bovespa, AB3 principalmente, né? Está cheio de porcarias, tá? Small cap ruim, com baixa rentabilidade. Empresa ruim mesmo, que pode falir seu capital. Então, assim, small cap, o cuidado não é redobrado, é triplicado, tá? Você precisa escolher com muito mais cuidado. Não é uma blue chip, não é ali um Banco do Brasil, um Itaú que você compra meio que a qualquer preço e tá tudo bem. Não, não é. Precisa do preço certo e precisa ser uma boa empresa. Tanto que das 300 small caps que a gente tem aqui na bolsa, para mim só 10 prestam, tá? E de preferência umas 13 estão no pódio, que são aí BR Partners, Unifique e também outras ações aí que eu posso citar aqui várias que estão no top 3. Então assim, pessoal, várias no sentido de no máximo 10, tá? Tirando 10 eu não vejo outras, essa é a minha opinião. As outras para mim não tem qualidade e eu prefiro não arriscar. Agora para mim a top 1 disparada melhor small cap é a BR Partners, porque ela consegue ter um alto retorno sobre o patrimônio líquido, mesmo com um mercado em crise como está agora, um juro alto, é a realidade. Eu tô mostrando, não tô passando pano aqui para a empresa porque eu tenho ação em carteira, não. Eu tô mostrando a verdade para vocês de que é uma ação descontada, que tá barato, observando isso aqui pela lógica do Lint, né? E é uma empresa que pode sim dobrar seu capital, mas nada se trata de recomendação. E você quer ver quando você pegar o PL, perceba que se ela ultrapassar a média do IPO, a ação no mínimo poderia subir uns 30% ainda. Então, olhando para longo prazo, pode ser sim uma tese tanto de crescimento e uma tese tanto de dividendos. Porque se o lucro crescer, lá no futuro você vai receber um dividendo em função ao preço que você pagou, muito mais elevado do que você tem hoje, tá? Então assim, pretendo continuar comprando a ação. Só espero, tá? É que na verdade eu tô focando no Itaú, né? Depois que eu bater a minha meta aqui no Itaú, quem sabe eu possa voltar um pouquinho, aportar no BR Partners, tá? Crescer o BR Partners ali para uns 16 a 17% da carteira, dada a qualidade toda que ele vem apresentando, mesmo num cenário adverso. E se a gente engatar de fato um ciclo de queda na Selic, essa ação poderia dobrar meu capital e ainda pagar excelentes proventos, como vem pagando até o presente momento, né? Inclusive o BR Partners e o Itaú vem aí compensando o Banco do Brasil, né? Que tá sendo aqui no curto prazo um desastre na carteira, no curto prazo. Mas se eu coloco aqui para longo prazo, o banco me gerou muito valor, gerou 111% de rentabilidade numa lupa de 4 anos. Então depende muito, tá vendo como tudo é circunstancial? Depende da janela que você pega. Se você pegar uma janela de curto prazo, toda ação vai ser uma porcaria, tá? Toda ação vai ser uma porcaria. Mas se você coloca para longo prazo, você vê que de fato aí o retorno começa a ser bastante diferenciado. Nada se trata de recomendação. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscreverem no canal,
Compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do BR Partners e qual é essa expectativa de médio e longo prazo. Em particular, sigo firme no BR Partners e pretendo aí aumentar as minhas posições, principalmente se a empresa continuar neste preço. Pretendo fazer com que o BRBI no futuro venha a representar de 17% a 18% da carteira do canal. E quem sabe aumentando a posição, receba bons dividendos e tem aí. Ela pode virar sua maior posição? Pode virar. Se a ação multiplicar por 3, ela supera até o Banco do Brasil. Pessoal, isso aí, tá? Não tem como controlar. Não fiquem aficionados nisso aqui, ó, porcentagem. Ah, eu tenho X numa ação. Isso aqui muda. Pode ser que no ano que vem o Itaú supere o Banco do Brasil. Pode ser que no ano que vem a Petrobras ultrapasse o BR Partners. Isso aí não importa. O que importa é se você está pagando num bom preço, numa boa empresa e com boas perspectivas. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!